Olá, seja bem-vindo à nossa oitava aula da disciplina de Construções Rurais nesse módulo virtual, retornando para o assunto dos grupos de materiais de construção. Então, nessa ocasião, falaremos de madeira, é um grupo bem interessante para a gente, de larga utilização, né, nas construções rurais. Nas últimas aulas, estávamos falando do dimensionamento de peças de concreto. Agora a gente retoma o assunto materiais de construção para falar do grupo das madeiras. É um grupo de larga utilização em obras rurais, que tem uma importância muito grande em construções rurais. É um material com uma versatilidade muito grande. A gente vai falar, né, as principais características, vantagens e desvantagens desses materiais, e eu vou falar também das suas principais aplicações. Bom, a gente está falando de um produto de origem vegetal, que pode ser manufaturado ou não pelo homem. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante para a gente, porque lá na primeira aula de materiais de construção, a gente falou que os produtos poderiam ser de origem natural ou industrializado, que passariam por um processo de manufatura, né? Então, a gente pode ver aqui que no caso da madeira, ele tem essa aptidão dupla. Ele pode ser utilizado tanto na forma natural como na forma industrializada ou manufaturada pelo homem, vamos dizer assim, né? Então, é um material que quando a gente utiliza, por exemplo, quando a gente extrai diretamente da natureza, uma madeira roliça, por exemplo, né? E a gente vai empregar isso na construção de cercas, né? Postes, na construção de currais, então a gente pode estar falando aí na utilização natural, né? Mas se eu for pensar nessas peças de madeira que eu compro, que eu adquiro, por exemplo, para construir telhados, né? Essas peças quadradinhas, elas já passam por um processo de manufatura, ou seja, já passam por uma intervenção do homem para serem utilizadas, tá? Então, isso aqui é uma coisa interessante da gente observar nesse momento, que eu posso utilizar esse material nessas duas formas, tá? A utilização bem vasta, né? Então, a gente está falando aqui no material que é amplamente, né, utilizado nas construções rurais e nas instalações zootécnicas. Então, por exemplo, eu enumero para vocês aqui alguns usos: pilares e vigas. Ah, isso aqui é interessante porque a gente já vê que é um material estrutural. O que é um material estrutural? Um material capaz de suportar carga. Então, quando a gente comparava os materiais de construção lá na primeira aula de materiais, eu comparava sempre o concreto, o aço e a madeira, né? Não sei se vocês estão lembrados. Então, isso caracteriza esse material como um material estrutural. Então, pilares e vigas, estruturas de telhado. Então, notem que eu coloco aqui alguns exemplos de madeiras que podem ser utilizadas para esse fim, né? E aqui o que é interessante de se notar, talvez seja aquela questão de ser madeira de leite, ser madeira forte, né? Madeira, vamos dizer assim, própria para essa utilização, né? Madeira maciça, vamos dizer assim. Piso, né? Ou seja, tacos e assoalhos, cercas, postes e porteiras. Então aqui uma utilização muito frequente nas instalações zootécnicas, né? Talvez as que mais saltam os olhos para a gente, né? Portas e janelas, aqui no caso de residências, né? É uma coisa bem comum. E forro, né? Então essa parte do telhado a gente também pode ter o forro de madeira. Dentre outras utilizações, né? Estou colocando algumas aqui para vocês só como introdução, né? Bom, esse material é um material de origem vegetal, né? Então ele tem uma classificação botânica. Basicamente, o que interessa para a gente saber aqui, que é interessante, é que a gente tem as madeiras que a gente chama de geminação interna e as madeiras de geminação externa, né? Então, aqui a gente pode basicamente dividir em dois grupos, né? Vamos dizer assim, as madeiras ocas e as madeiras maciças. Opa, né? Então, esses dois grupos eles são bem interessantes para a gente. Então, se a gente pegar as madeiras ocas, por exemplo, né, as ocas, a gente vai ter aqui, por exemplo, palmeira, bambu, pinos, pinheiro, que não necessariamente são madeiras ocas, mas que
tem o seu cerne, né, vamos dizer assim, fraco, né, ou madeira oca, né, ou oco, vamos dizer assim. Já a de germinação externa, são aquelas que têm maior resistência, talvez são as mais importantes ou as mais interessantes para a gente nesse momento. A gente tem aí o que a gente chama de anéis de crescimento, que é um preenchimento, né, do cerne da madeira. Então, madeiras mais fortes, peroba, angelim, cedro, cumaru, cupiúba, né? Então, essas madeiras aqui, elas são mais interessantes para a gente devido à sua resistência, né? Às vezes a gente chama isso aqui até de madeira de lei, né? Então, são madeiras mais interessantes para a gente do ponto de vista de resistência, né? Então, temos as coníferas também, né? Que a gente chama de softwood, ou seja, madeira mole, e as folhosas, que a gente chama de madeira de lei, e em inglês seria hardwood, né? Softwood, madeira mole, hardwood, madeira maciça, tá? As coníferas, 35% das espécies e as folhosas, 65% das espécies. Notem que aqui a gente tem um grupo bem maior, né? Bom, a identificação botânica, basicamente, a gente tem propriedades que variam, né, de espécie para espécie, mas as propriedades dentro das mesmas espécies variam muito pouco, né? Então, ah, esses valores médios, vamos dizer assim, eles são praticamente constantes dentro da mesma espécie. Então, isso é uma coisa interessante para a gente. Então, como é que a gente pode entender isso? Se a gente pegar as folhosas, por exemplo, a gente tem uma quantidade de espécie aqui dentro, mas as propriedades dentro da espécie das folhosas, vamos dizer assim, ela varia muito pouco, né? Então, a gente teria aqui pouca variação, né? O que é uma coisa bem interessante para a gente, por quê? Porque a gente pode, vamos dizer assim, tratar essas folhosas como sendo um grande grupo, né? Com valores bem similares, vamos dizer assim. Como é que é a estrutura dessa madeira, né? Como é que ela é constituída? Bom, basicamente vocês já devem ter se deparado com um esquema desse daqui, né? Basta você olhar o caule de uma madeira maciça que você vai enxergar mais ou menos uma estrutura como essa, né? Então a gente tem de fora para dentro, né, a parte mais externa, que é o que a gente chama de casca, né? Depois a gente vem um pouquinho mais perto da casca, mas já entrando no centro, a gente teria o câmbio, alburno, cerne, que é uma palavra que a gente escuta mais, né? E depois aqui a medula, que seria o centro, né? Então, notem vocês que a gente tem aí uma constituição em anéis concêntricos, né? Então, é o que a gente chama de anéis de crescimento, né? Então, esses anéis de crescimento, eles são interessantes para a gente, porque eles dão uma ideia aí, vamos dizer assim, do tempo de vida útil dessa, né, dessa árvore, né? Então, isso é uma coisa interessante para da gente observar aqui, certo? E, obviamente, então a resistência, né, vamos dizer assim, ela é uma resistência que vai da casca para o cerne, né? Então, quanto mais perto do cerne eu estiver, mais resistente, vamos dizer assim, vai ser a minha madeira. E, obviamente, quanto mais próximo da casca eu estiver, né, menos resistente é a minha madeira. Vantagens da madeira. Então, vocês vão ver que é um material bem versátil, né? Tem algumas vantagens bem interessantes. Como talvez a primeira delas, a, a gente sempre referencia, né, que é a questão do peso, né? Então, é um material bem mais leve que o concreto e que o aço, né? Então, tudo que a gente faz de madeira tende a ser bem leve. Não é à toa que, geralmente, em terrenos frágeis ou construções flutuantes, a gente vai ver muito emprego da madeira, né? Maior resistência a impactos, né? Então, isso aqui é uma propriedade bem interessante também, né? Até coloquei um desenho aqui para vocês verem, né? Quando se bate, né, num pedaço de madeira, por exemplo, o que se observa é apenas um aprofundamento na região onde foi batido. Diferente, por exemplo, do concreto. Se você pegar uma peça de concreto nessas mesmas dimensões e der uma martelada aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai rachar, né? Então, maior resistência a impactos é uma coisa bem interessante de se analisar nesse material. Bom isolante térmico acústico.
né? A gente já vem falando um pouco da questão do desempenho térmico dos materiais de construção. Então, ter um bom isolamento térmico e acústico é interessante para a gente, né? Por que que ele é um bom isolante térmico? Porque, obviamente, o calor ele vai ter dificuldade de atravessar as paredes do material, né? Por ser um material, obviamente, biológico, vamos dizer assim, né? E acústico tem a ver até com a absorção de impacto, né? Então, como esse material aqui ele absorve bem impactos, ele é um material que tem uma resistência à passagem do som também, né? Então, são características bem interessantes para a gente. Facilidade de ligação entre as peças, né? Então, na madeira, a gente tem a possibilidade de fazer encaixes, né? Então, como vocês podem ver aqui nessa figura que eu estou mostrando, principalmente, por exemplo, na construção de um telhado, né? Ou seja, na junção de peças de madeira, a gente tem muita presença de encaixes, né? Isso é bem interessante, isso é uma versatilidade desse material. Enquanto no aço eu tenho que parafusar ou soldar, né? E no concreto eu tenho que chumbar, eu tenho que fundir as peças, né? Vamos dizer assim. Aqui não, aqui eu posso simplesmente encaixar. Então isso é uma vantagem, tá? Custo reduzido, né? Desde que a reserva seja renovável, aqui a gente bate no primeiro ponto relacionado ao problema da extração da madeira, que é justamente o impacto ambiental desse material, o impacto que esse material gera se ele for extraído sem critério, né? Então, pode ter custo reduzido se você tiver uma reserva renovável na sua propriedade. O que é isso? Bom, se você tiver um replantio, se você extraiu aquela árvore, mas depois você vai plantar, replantar uma área, né? Vamos dizer assim. Então, se você tiver cuidados, se você tiver atenção ao aspecto ambiental, esse material pode ter um custo reduzido com relação a outros. Avançando aqui, mais uma vantagem, a gente tem a questão da vida útil prolongada, desde que haja uma correta preservação e uma correta manutenção. Então essas duas palavras aqui elas vão acompanhar a nossa aula hoje em todo momento. A madeira ela precisa ter uma preservação e é um material que requer manutenção constante, principalmente pelo fato da umidade relativa, né? Pelo fato da presença de umidade. Então, a umidade degrada esse material e a preservação tem a ver com predadores. Então, cupins, né, brocas, predadores desse material. Então, preservação e manutenção são de muita importância para esse material e isso tem impacto na sua vida útil, né? Então, vamos dizer assim. Bom, e por fim aqui, a última vantagem que eu coloco é que pode ser utilizado em seu estado natural, visando padrões estéticos. Então, a madeira ela tem uma grande vantagem que é o aspecto estético. Isso a gente falava desde a nossa primeira aula. Então, sempre quando a gente comparava aço, concreto, madeira, a madeira então ela perde em alguns aspectos, mas quando chega no aspecto estético ela é sempre preponderante, né? Ela é sempre mais interessante. Principalmente se ela for utilizada em seu estado natural, né? Como está aqui, por exemplo. Então, a madeira roliça ou no seu estado natural, ela dá esse ar de rusticidade, né? Então, isso tem impacto direto na questão da estética, nos padrões estéticos aonde ela é utilizada. Realmente as coisas de madeira ficam bem bonitas, né? Então, eu tenho umas fotos, umas figuras mais à frente na aula, vocês vão ver que é bem interessante. Por fim, aqui eu coloquei uma figurinha bem legal aqui, que pode ser considerada como uma vantagem também da madeira, que é a alta resistência à flexão. Então, vocês podem ver que esse esforço aqui da flexão, que é justamente essa capacidade, né, de se moldar, vamos dizer assim, sem se romper, é um esforço interessante. Não é à toa que o arco e flecha, né, o arco, né, do arco e flecha é feito de madeira justamente porque esse material consegue suportar bem esse esforço da flexão. E as desvantagens? Obviamente a gente tem desvantagens e algumas delas são bem sérias quanto a esse material, né? Então vou começar aqui de trás para frente, né? Vamos começar da última. Uma desvantagem séria aqui da madeira é que é um material inflamável.
Tá? Então, isso aqui na construção não é interessante, né? Então, é um material inflamável. Então, tudo que é feito de madeira tem essa desvantagem de poder pegar fogo, né? De ser inflamável. Então, se a gente pensar no concreto, por exemplo, é um material que não é inflamável. Se a gente pensar no aço, também não é um material inflamável, né? Já a madeira, material inflamável. Tá? Então, isso é uma desvantagem. Segunda desvantagem, bem séria também, deterioração. A gente já falou um pouco dela lá na manutenção e preservação. Mas, quando os ambientes favorecem o desenvolvimento de predadores ou elevada concentração de umidade, eu vou ter risco de deterioração. Isso aqui tem impacto aonde? Impacto direto na vida útil, na durabilidade, né? Então, a gente já vem falando isso daí quanto aos materiais de construção desde a nossa primeira aula. Terceira desvantagem, né? Vamos apontar aqui. Qual que é a terceira desvantagem? Variação das propriedades com umidade, ou seja, surgimento de tensões internas decorrentes da alteração na presença de umidade. O que é essa variação das propriedades com umidade? Ora, isso aqui vamos dizer assim que é aquele efeito sanfona que pode aparecer na madeira. O que é o efeito sanfona? Quando a gente coloca na presença da umidade, ela se expande, ela ganha umidade. Quando ela está num local muito seco ou perde umidade, ela se retrai. Então, essa expansão e retração da madeira nesses ambientes onde você tem muita umidade e depois pouca umidade, isso vai causando tensões internas, vamos dizer assim, com a alteração na umidade, que, obviamente, podem causar problemas nas propriedades da madeira. Quarta desvantagem, né, subindo aqui, limitação das dimensões. Essa é uma desvantagem interessante que geralmente a gente não pensa muito nela, mas que ela é bem interessante ser analisada e limita a madeira, né? Ou seja, a limitação da peça de acordo com o tamanho da árvore, né? Então, se você quer uma peça de 3 metros, mas a sua árvore tem 2 metros, você vai ter o quê? Limitação de dimensão. Então você vai ter que partir aí para emendas. E emendas são pontos fracos, né? Não são interessantes. Então isso aqui não deixa de ser uma desvantagem relativamente séria. Por fim aqui, a nossa desvantagem chamada de anisotropia, né? É uma desvantagem também bem séria. O que é essa anisotropia? Bom, a gente sabe que é um material de constituição fibrosa, né? Então, e essas fibras elas podem estar orientadas em diferentes direções. O que quer dizer isso? Que, dependendo da orientação, você pode criar pontos fracos ao longo da madeira, da peça da madeira. Então, só para dar um exemplo, para vocês entenderem isso melhor, vamos supor que você vai extrair uma peça de madeira de uma árvore e no meio dessa peça de madeira, no tronco dessa árvore, sai um galho. Então, há uma chance desse galho ter orientação diferente das fibras com relação ao tronco. E aí a gente cria aquele nó, né? Vamos dizer assim, aparece aquele nó, tipo um olho, vamos dizer assim, um ponto de orientação diferente no meio da peça de madeira, que obviamente é um ponto fraco na peça de madeira, né? Então ali você vai ter um ponto fraco e isso basicamente se deve ao que a gente chama de anisotropia. Bom, o principal fator aqui, sempre atuando na degradação da madeira, é sem dúvida nenhuma o intemperismo, ou seja, as condições ambientais, né? Então, coloco essa figura aqui para vocês verem como uma falta de cuidado aí pode causar a degradação desse material. Então, vocês podem ver que o telhado ele não cobriu totalmente a ponta da peça de madeira, né? E essa ponta da peça de madeira ela está exposta ao tempo, sol e chuva. E aí o que? Aquele efeito sanfona vai ocorrer. Então, quando estiver chovendo, isso aqui ganha umidade, se expande. Quando tiver um sol muito quente, isso aqui perde umidade e se retrai. E aí começam a aparecer essas fissuras ou rachaduras aqui que vocês estão vendo, justamente pela ação da degradação, né, desse material. Então, para evitar isso, por exemplo, ou você tinha que fazer um corte na madeira para ficar debaixo da linha de telhado, né? Tá aqui. Ou você puxa o telhado, né, vamos dizer assim, e cobre essa parte da madeira aqui, né? Então, um cuidado aí, porque que acontece? Esse apodrecimento, essa degradação pode chegar a essa emenda aqui
e, obviamente, isso pode trazer problemas na construção. Aqui já está uma ação da umidade debaixo de um telhado, né? Então a gente vê muitas vezes que quando você tem telhas, vazamento, né? Então isso começa a degradar a estrutura do telhado e obviamente isso pode causar um colapso aí dessa parte da construção, ou seja, do telhado, né? Então, intemperismo é uma coisa muito séria na madeira. Acontece que a gente utiliza mais talvez a madeira, né? Em forma de peças, né, como vocês estão vendo aqui, essas peças quadradinhas, né, no fundo desse slide, do que a madeira roliça, né? E o fato da gente tirar peças dessas madeiras, né, esse processo a gente chama de desdobro da madeira, ou seja, você vai desdobrar a madeira, você vai processar essa madeira, você vai desdobrar um tronco em peças, né? Como é que é feito esse desdobro? A gente tem alguns tipos de desdobro da madeira, eu estou colocando aqui para vocês mais como um critério aí de curiosidade, né? Para vocês entenderem como é que são tiradas essas peças dos troncos, né? Então o primeiro desdobro que eu coloco aqui é o que a gente chama de desdobro tangencial, é o representado pela letra A. Notem que as pranchas, né, ou as peças de madeiras, elas são tiradas aqui no sentido tangencial, ou seja, na paralela, né, aos anéis de crescimento. Então, é uma tangente aos anéis. Então, se a gente imaginar os anéis aqui, a gente sempre vai tirar pranchas de maneira tangencial, tá? Notem que esse tipo de desdobro ele acaba privilegiando algumas peças e prejudicando outras. Então, por exemplo, essas peças que eu vou retirar mais próximas à casca, elas tendem a ser o quê? Mais frágeis do que as peças que eu vou retirar perto do cerne, tá? Perto da região central. Para acertar ou para melhorar esse problema de privilegiar ou não peça, surgiu um outro tipo de desdobro, que é o que a gente chama de radial ou em quartos. O que a gente faz nesse desdobro radial e quartos? Então, a primeira coisa que a gente faz é dividir a tora em quartos, né? Então, são 4 quartos, e a gente vem tirando peças na diagonal desses quartos, né? Então, de forma que todas as peças elas vão ter uma parte de casca e uma parte de cerne. Então, aqui as peças já saem mais equilibradas, vamos dizer assim, né? Então, nesse desdobro B, que é o radial em quartos, ele tem vantagens com relação ao desdobro tangencial, representado pela letra A. Mas temos também o desdobro da letra C, que é o misto, que seria o que? Uma fusão dos dois, né, dos dois tipos de desdobro. Então, esses dois aqui resultando nesse daqui, né? Ou seja, ele talvez seja o mais interessante porque ele consegue pegar tanta vantagem do desdobro A, que seria uma facilidade de retirada de peças, e o B, que ele é mais difícil, né? Ele exige mais mão de obra, mais complicado de ser retirado, mas ele produz peças mais homogêneas, né? Então, o desdobro misto talvez seja o mais interessante. Mas eu posso usar essas peças de madeira sem desdobro, né? Aliás, no meio rural a gente utiliza bastante isso, né? A gente vê muito isso nas propriedades rurais. Madeira roliça que a gente chama, né? Então, por exemplo, aqui nessa foto vocês podem ver aqui funcionando como suporte para o telhado e ao mesmo tempo como canzil para as vacas, né? São peças que geralmente têm maior resistência porque você não corre o risco de, na hora de desdobrar, pegar orientação diferente de fibra, né? Partes mais fracas, partes mais fortes, ou privilegiar uma peça ou outra. Então a gente vai ver bem isso, por exemplo, aqui em cercas, currais, porteiras, aqui até a estrutura do telhado aqui com madeira roliça, né? E aí o grande lance da utilização da madeira natural roliça é, sem dúvida nenhuma, o aspecto estético, que ganha uma projeção bem interessante. Então a gente pode ver aqui que visualmente é bem mais interessante trabalhar com esse tipo de madeira, né? Bom, acontece que no mundo das madeiras a gente não tem só as madeiras maciças, né? A gente também trabalha com o que a gente chama de madeira transformada.
E aí essa utilização da madeira transformada, ela é mais, vamos dizer assim, no sentido de ser utilizada nas construções do que nas instalações, mas de qualquer forma isso pode aparecer, então é interessante a gente comentar um pouco. O que é essa madeira transformada ou reconstituída? Bom, é uma madeira que vem aí de um desfibramento mecânico, né? Passa por uma seleção de fibras, um tratamento e depois uma reaglomeração. Então nada mais do que, vamos dizer assim, seria uma madeira processada, uma madeira, não sei se a gente pode até falar, uma madeira reutilizável, né? Vamos dizer assim. Então, reciclada, né? Então, como é que você obtém essa madeira reconstituída? Você vai pegar vários pedaços de madeira, né? E aí, tanto faz de que parte da madeira são esses pedaços. Você vai colocar isso num grande triturador, né? Vai moer isso daí, vai transformar num pó, né? De madeira, né? Numa serragem, vamos dizer assim, né? E aí você vai passar isso por um tratamento, vai colocar isso em contato com um aglomerante, uma cola, e aí procede a reaglomeração, né? Então, você acaba produzindo painéis de madeira, né, derivados de pedaços de madeira num ciclo aí de, vamos dizer assim, industrial de produção dessa madeira, né? Então, a união dessas fibras, ela pode ser tanto pela ação da própria lignina presente na madeira, né? Ou a gente pode colocar aí os aglomerantes, né? Alguns fenóis. A densidade dessa madeira vai ser função da pressão aplicada, então a gente vai produzir sempre painéis, né? Folhas dessa madeira, vamos dizer assim, né? E aí a densidade é função da pressão. Então daqui que surge o termo, por exemplo, o MDF, que seria uma madeira de densidade moderada, né, média. Então a gente às vezes escuta muito esse termo por aí, isso é MDF, né? O que seria MDF? É uma madeira de densidade média, né, nada mais. A gente tem o HDF, que seria uma madeira de densidade alta, por exemplo, né? Então, esse procedimento ele tem a ver com a fabricação desses painéis de madeira, né? Na prensagem dessa madeira, a gente pode imprimir densidades diferentes, densidade média ou densidade alta, como vocês podem ver aqui, né? A produção a partir de fibras celulósicas, né? É um processo úmido, pelo processo úmido ou seco, e utilização na fabricação de painéis de vedação interna e externa. Então, isso aqui é basicamente a utilização principal desses materiais. Vamos falar um pouquinho então dos tipos de madeira reconstituída que a gente tem. A mais comum talvez seja o que a gente chama de madeira aglomerada, né? O que seria essa madeira aglomerada? Bom, você vai produzir chapas, né, a partir da aglomeração de pequenos fragmentos de madeira, né? E depois você vai prensar isso daí, né? Então, você vai, aquele processo inicial que eu falei, você vai pegar pedaços pequenos de madeira, fragmentos de madeira. Então, isso aqui é como se fosse um pó de madeira, né? Fibras de madeira. Você vai pegar um aglomerante, uma cola, e depois vai levar isso na prensa. Então, desse processo surge o que a gente chama de aglomerado, né? É, muitas pessoas conhecem como compensado, né? Então, é aquela madeira que o perfil parece uma bolacha wafer, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui tem uma utilização muito vasta. Então, chapas para portas, janelas, móveis, talvez móveis são os principais, né? Garanto que todo mundo deve ter um móvel em casa com esse tipo de madeira, né? Pelo seu preço e pela sua facilidade de utilização. Então, outro tipo aqui que a gente tem é o que a gente chama de madeira laminada. Essa madeira laminada, diferente da aglomerada, ela é produzida tirando lâminas, vamos dizer assim, do tronco da madeira, né? Então, você pega o tronco roliço, faz ele passar por uma faca e você vai tirando uma folha dessa madeira, né? Então, esse processo aqui é como se você estivesse apontando o seu lápis, né? Então, quando você aponta seu lápis, você vai vendo ali, conforme você gira o lápis no apontador, você gera ali uma folha. Então, esse é o mesmo processo, obviamente, numa escala maior, né? É o que a gente chama aí de madeira folheada.
E aí, obviamente, você vai fazer deixa eu só voltar aqui, desculpa. Você vai fazer o seu laminado, né? Colando essas folhas é, de maneira que você forme o seu painel, vamos dizer assim, né? E a madeira laminada, ela é muito utilizada para fins estéticos, né? Em locais, por exemplo, onde você quer imitar a utilização da madeira maciça. Então, onde você quer cobrir alguma superfície com madeira, né? Para que isso pareça que é de madeira, né? Você utiliza muito essa madeira laminada. Então, a gente vai ver isso, por exemplo, muito em piso, né? Então, por exemplo, você quer simular um piso de madeira, você pode então utilizar essa madeira laminada para isso, né? Então, como vocês podem ver, a gente usa madeira laminada, né? Vocês estão vendo aqui, e aí por cima dela a gente vem com alguns filmes, né? Com algumas camadas esmaltadas para dar o ganho estético e para fingir, obviamente, simular um piso de madeira. Bom, aqui está uma foto da madeira compensada, né? Então, talvez seja a mais comum, a mais vista por aí. Vocês já devem ter se deparado com isso. É constituída por várias lâminas folheadas, coladas, dispostas de maneira que as fibras de cada uma sejam perpendiculares às fibras da lâmina seguinte, né? Então, vocês podem ver aqui que isso é uma junção, né? E esse perfil aqui é um perfil que tem a vantagem de ser leve, mais barato, e tem a desvantagem de não poder molhar, por exemplo, né? De ter um poder de fixação muito baixo. Então, se você vai parafusar, por exemplo, uma peça dessa, então, se você está montando um móvel na sua casa, isso aqui esfarela, né? Poder de fixação, poder baixo. Se molhar, isso vai inchar, né? Vai se expandir, vai começar a desfazer, a esfarelar. Então tem vantagens e desvantagens, tá? Então aqui a compensada, eu já tinha mostrado para vocês, mas você vai tirando lâmina, né? Então tira uma lâmina, aí tira uma segunda lâmina, tira uma terceira lâmina e depois você vai o quê? Colar isso, e aí a gente chama isso de compensado justamente porque você vai colar com a orientação de fibras distintas, né? Então você pega uma lâmina que tinha orientação assim, cola com uma lâmina que tem orientação de fibras opostas, depois cola de novo com uma lâmina que tem orientação diferente. E assim você vai compensando, por isso que a gente chama isso de compensado. Tá? Muito comum em estruturas de portas, placas para confecção de armários, né? Carteiras, formas para concreto e etc. É uma utilização bem vasta, realmente. Bom, um dos tópicos também bem importantes da gente falar da madeira é quanto à sua preservação, né? Porque a gente falou já, eu já mencionei anteriormente, que um dos problemas desse material é justamente a preservação e manutenção da qualidade desse material, né? Então, como proceder com a preservação dessa madeira para que ela tenha uma maior durabilidade? Basicamente, a gente vai estar preservando contra os agentes de degradação, né? Então, a gente tem alguns bem comuns, como por exemplo a presença de fungos, né? Cupins, brocas marinhas, que é bem comum aqui na nossa região litorânea, formigas carpinteiras, né? Brocas marinhas, eu já até falei, a radiação, né? O sol e a umidade, né? Então, são agentes de degradação desse material. E aí, obviamente, isso vai reduzir drasticamente a vida útil dessa madeira. Então, basicamente, os preservativos visam proteger contra esses dois fatores. Por isso, a gente tem dois tipos principais de preservativos. Os preservativos oleosos, que estão ligados diretamente com o quê? Proteção contra a umidade relativa, né? Vamos colocar assim. E os preservativos hidrossolúveis, que estão ligados aos predadores. Que a gente já mostrou aí no slide anterior, né? Então, por que que os oleosos contra a umidade? Ora, muito simples, né? Então, a gente sabe que óleo e água não se dão bem, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente parte por uma utilização de um preservativo
com base em óleo, então aqui é umidade. A gente está o quê? Criando um selante, fazendo uma camada protetora contra a entrada de umidade. E os hidrossolúveis contra os predadores, por quê? Porque hidrossolúvel vai ser absorvido pela madeira. Então a madeira ela tem a propriedade de absorver esse agente hidrossolúvel que geralmente é um veneno, é uma coisa tóxica para os predadores. Então quando a madeira absorve e o predador vai lá consumir essa madeira, obviamente ele vai ser ou repelido ou ele vai ser morto por esse preservativo hidrossolúvel que a gente está jogando na madeira. Você pode fazer essa preservação da madeira de algumas maneiras. Você pode fazer isso no canteiro de obra, na sua propriedade. Então, você pode pegar um grande tonel com água, colocar lá o material hidrossolúvel, né? Mergulhar a madeira lá, deixar um tempo, virar essa madeira, depois você vai ter que secar essa madeira, né? Então é um processo muito demorado e às vezes não vai ficar tão bem feito, né? Então você pode comprar, uma segunda opção é comprar essa madeira já tratada, né? Então, como vocês podem ver aqui, existem processos industriais de tratamento da madeira, né? Então aqui a gente tem uma grande autoclave, que seria uma grande panela de pressão, vamos dizer assim. Você vai colocar a madeira aqui dentro, vai fechar, e aí você vai submeter essa madeira a uma determinada pressão, uma determinada temperatura, por um determinado tempo, e isso vai ter o quê? Um grau de incisamento. O que é esse grau de incisamento? É a capacidade da madeira absorver o material hidrossolúvel, né? Observe que eu estou falando mais do hidrossolúvel porque o oleoso ele é um preservativo externo, né? Então aqui você vai pintar, vamos dizer assim, você vai passar óleo na madeira, na camada externa da madeira, né? Já hidrossolúvel não, o hidrossolúvel ele tem que ser absorvido, então por isso eu estou mostrando esses fatores aqui, tá? Obviamente depois da secagem da madeira, né, é que ela está apta a ser utilizada. E essa secagem, né, ela pode ser feita de algumas maneiras. Então, o ideal é que você realize esse processo de secagem da madeira sob condições controladas, né, de umidade e temperatura. Por que umidade e temperatura? Porque, obviamente, o processo de secagem não pode ser abrupto, né? Você não pode secar essa madeira de forma muito abrupta, porque isso pode gerar aquele efeito sanfona, que eu já expliquei anteriormente, e isso pode gerar tensão e rachaduras, né? Então, o processo de secagem ele tem que ser gradual, por isso também exige o controle e o monitoramento da questão da umidade relativa, certo? Então, para que não haja defeitos, torna-se necessário injetar vapor, né, na estufa, né, para que você não permita uma velocidade excessiva de evaporação e uma secagem muito abrupta da madeira. Então a secagem estufa ela é feita de forma industrial, obviamente, né? Se você for fazer isso no canteiro de obra, na sua propriedade, a secagem vai ser no tempo, no sol, né? E obviamente mais demorada e menos eficiente, tá? Acontece que secando na estufa você vai ter algumas vantagens e desvantagens. Vamos enumerá-las aqui. Como vantagens primeiro, redução do peso, obviamente, quando eu seco eu tiro água, então eu tiro umidade, eu reduzo o peso. Volume mais estável, ou seja, desde que eu controle aquela questão da umidade, né, da secagem gradual, eu vou ter menor retração e inchamento. Maior resistência mecânica, então isso pode ser uma vantagem grande na secagem à estufa. Maior resistência ao ataque de predadores, desde que a minha preservação ou meu material hidrossolúvel tenha um bom grau de incisamento, ou seja, penetre bem nessa madeira. Por fim, aqui eu coloco duas que estão interligadas, que são exatamente o que eu chamo de facilidade de impregnação e facilidade de pintura. O que são esses dois pontos? Isso aqui garante que a madeira, se a secagem for bem feita, isso aqui vai garantir uma certa porosidade na superfície da madeira. E essa porosidade é o que vai ser importante no sentido de favorecer ou facilitar o que a gente está chamando de impregnação ou pintura. Porque se essa secagem não for bem feita,
essa porosidade pode ser muito baixa ou próximo a zero. E aí, se ela for muito baixa, você não vai conseguir pintar ou passar algum tipo de verniz na sua madeira, porque ela não vai absorver essa tinta ou esse verniz. Então, isso tem a ver com o que a gente chama de facilidade de impregnação ou pintura. Desvantagens ou defeitos que podem ocorrer se essa secagem não for bem feita. Descoloração por secagem desigual, isso aqui tem impacto estético muito importante. Então é aquela madeira que fica com cores diferentes, então numa ponta é mais escura, na outra é mais clara. Isso aqui pode ser defeito de secagem, ou seja, secou mais rapidamente de um lado do que de outro. Madeira empenada também é um defeito muito comum, a gente observa isso bastante. Madeira empenada é aquela madeira que ela não fica no nível, né? Ela é uma madeira torta. E aí isso é um sério problema na construção, resultando às vezes em descarte da peça, né? Endurecimento superficial, isso aqui também é um defeito da secagem mal feita, que endurece somente a parte superficial da madeira, né? Então a gente vê isso muito facilmente, às vezes tem madeira, peças de madeira que você não consegue serrar, né? O serrote não entra, ou que você vai pregar um prego, o prego não entra. Mas isso é um endurecimento que a gente chama de superficial. O centro da madeira ainda continua mole, vamos dizer assim, tá? É um problema de secagem. Outro defeito, rachaduras por aumento de tensão, né? Então, isso aqui vem basicamente desse problema anterior aqui, que é o endurecimento superficial. Então, como você tem diferença entre o endurecimento superficial e o interno, quando você bate um prego, por exemplo, você gera uma tensão e aí o que acontece? Aparecem rachaduras, a madeira racha. Então você vai tentar serrar, ela racha, você vai pregar um prego, ela racha. Isso pode ser devido à secagem mal feita. E por fim, defeito que a gente tem aqui, colapso por contração anormal e distorção das paredes celulares, que tem a ver com aquela orientação das fibras que a gente já falou anteriormente, que pode prejudicar o desempenho das madeiras. Bom, na sequência aqui, e já caminhando aqui para o final da nossa aula de madeiras, né, eu vou mostrar algumas figuras com algumas aplicações da madeira, comentando algumas coisas interessantes de se observar quanto a esse material. Nas primeiras fotos eu quero mostrar o aspecto estrutural. Então lembra que eu falei lá no começo que assim como o aço, o concreto armado, né, a madeira também é um material estrutural. E o que quer dizer o material estrutural? É um material que suporta carga, né? Então eu posso apoiar peso, eu posso pôr carga em cima desse material estrutural. Então vocês podem ver aqui nessa primeira imagem, por exemplo, que eu estou tendo pilares de madeira. Então isso caracteriza esse material como um material capaz de suportar carregamento. Então esse pilar ele é de madeira aqui, mas ele poderia ser um pilar de aço ou um pilar de concreto, que são os outros materiais estruturais que a gente tem também. Então observe que tanto a estrutura do telhado como a estrutura que suporta o telhado são de madeira. Então isso aqui quer dizer que eu posso fazer uma estrutura completa de madeira. Eu posso ter toda a estrutura da minha construção de madeira. Tá? Que vantagens tem isso? Bom, tem a vantagem estética, como vocês podem ver, mas tem a vantagem do peso também, né? Então aqui realmente um peso bem menor do que se fosse feito com outros materiais. Nessa segunda foto aqui eu mostro um galpão, pode ser um galpão ou para criação de aves ou para criação de bovinos, né? Com a sua estrutura toda de madeira. Então a gente pode ver o esqueleto aqui todo de madeira, né? Como vocês podem ver, a estrutura toda de madeira. E aqui já essa estrutura coberta, né? Já quase finalizada. Então, um galpão com a sua estrutura toda feita de madeira, material estrutural. Nesse segundo conjunto de fotos, né, eu já mostro mais a questão do forro, né, do telhado. Então, aqui um forro todo de madeira, e aí eu dou destaque para a beleza, para a estética, né? Vocês já começam a ver que a estética é um diferencial na utilização da madeira, então aqui também um forro. E aqui nessa primeira foto, mostrando uma estrutura em arco, né? Então, aqui a princípio a gente acha que
a madeira ela não faz esse tipo de movimento, né? Eu já disse que ela tem uma trabalhabilidade pior por ela ser difícil de ser moldada, mas isso não quer dizer que ela possa contemplar estruturas em arco, por exemplo, como a do telhado desse armazém aqui, todo em madeira, tá? Mais algumas estruturas de madeira, estruturas de telhado, né? Todo o esqueleto de uma construção, mostrando a capacidade desse material ser um material estrutural. Deixa eu só voltar aqui, uma coisa que eu esqueci de mencionar. Qual que é a vantagem de um forro de madeira? Peso, sem dúvida nenhuma, ele é mais leve, mas ele tem desvantagem de o quê? Se você tiver vazamento nas telhas, isso aqui vai ter uma redução na sua vida útil muito grande, na sua durabilidade. Então eu só quero citar aqui isso daqui, mas a gente vai falar um pouco mais na nossa próxima aula de telhado. Tá? Eu lembrei disso aqui assim que eu vi o telhado aqui, né? Telhado ou telhas de madeira, né? No caso aqui, telhas de madeira. Eu espero que vocês vejam isso aqui somente nesse slide dessa aula. Por quê? Porque isso aqui não tem o menor sentido de ser. Uma vez que a gente está querendo proteger a madeira de sol e chuva, eu colocar uma telha de madeira justamente para barrar sol e chuva é uma coisa um tanto quanto incoerente. E também incoerente do ponto de vista ambiental, né? Se eu tenho vários outros materiais que podem ser utilizados como elemento de cobertura, para que eu vou utilizar uma telha de madeira? Então, a princípio, isso aqui não tem o menor sentido de ser, né? A gente, então, descarta esse tipo de utilização. Até porque, né? Vou voltar aqui. Até porque o que vai acontecer? Isso aqui vai ter retração, isso aqui vai ter mudança com aquele efeito sanfona de ganhar umidade, perder umidade. Então, essas telhas ou esse tipo de telhado vão ter que passar por manutenção constante, o que não é interessante. Avançando aqui, a gente tem as casas de madeira. Então, isso aqui é bem comum em países como a América do Norte, Europa. No Brasil, isso aqui não é tão comum, né? Por quê? Talvez, primeiro, pelo fato de que aqui a gente não tem necessidade de ter um isolamento térmico tão grande. Então, isso aqui talvez seja interessante em locais onde você precisa de isolamento térmico, principalmente quanto ao frio, né? E aí, então, por isso que geralmente a gente vê essas casas mais nesses países que têm inverno rigoroso. Outro motivo da gente não utilizar muita madeira na construção aqui é porque a gente tende a utilizar o concreto que tem mais vantagens e tem uma longevidade, uma durabilidade bem maior e não necessita de manutenção constante, né? Outro aspecto também da utilização dessas casas de madeira, por exemplo, na América do Norte, é a ocorrência de desastres naturais. Então, por exemplo, em locais onde tem a ocorrência de furacão, por exemplo, né? Então, o que o pessoal faz é construir casas de madeira, porque quando isso é levado pelo furacão, além do dano ser menor, você tem uma facilidade de construir mais rapidamente e um prejuízo menor, né, vamos dizer assim, do que se essa casa destruída fosse feita, por exemplo, de concreto. Né? Seria um prejuízo, um dano bem maior. Quais as vantagens e desvantagens da casa de madeira? Então, vou começar pelas vantagens. Bom, a gente já salta aos olhos a vantagem do aspecto estético, né? Então, a estética aqui é talvez o ponto mais interessante para a gente, né? Estética. Então, a gente pode ver que a estética aqui, sem dúvida nenhuma, é um ponto alto. A casa vai ficar bem mais bonita, né? Vamos dizer assim. Outra vantagem é o peso. Então, essas casas são bem leves, a tal ponto que você pode mudar essa casa de local. Então, em alguns casos, a gente vê o guincho levantando uma casa inteira e trocando ela, por exemplo, de posição, muda de um quarteirão para o outro. Né? Então, isso é pelo peso bem reduzido. Né? Eu falei do furacão, por exemplo, né? Então, isso é uma vantagem no sentido aí de desastres naturais também. Tá? Isolamento térmico acústico, desempenho térmico seria também uma vantagem. E o que seriam, vamos dizer assim, desvantagens? Né? Então, o que a gente pode colocar como desvantagem? Desvantagens da casa de madeira.
manutenção constante. Manutenção constante, né? Então você sempre vai ter que dar manutenção, sempre passar um verniz, um selante, cuidado com predadores, cupins, né, dessa madeira. Então vai ser manutenção constante. Isso aqui é custo, é gasto, né? Então manutenção constante. Segunda desvantagem também bem séria é a questão de ser inflamável, né? Então o risco com fogo, né? Então isso aqui é um problema sério. Então, se nessa casa você tiver um curto-circuito, se você deixar uma vela acesa, né, alguma coisa desse tipo, você pode voltar e a casa pode ter pegado fogo, incendiado, né? Então, você tem um sério risco aqui por ser um material inflamável, né? Uma outra desvantagem também seria a questão, como a gente já falou, né, de além dos predadores, um cuidado com a degradação pelo intemperismo, né? Então vai ter que ter aqui, digamos assim, um telhado proteja bem esse material, né? Para que você não tenha, por exemplo, a ação da água de chuva, né, sobre os restantes, né? Sobre as outras partes da casa, vamos dizer assim. Então o telhado aqui tem que ser um telhado muito bem feito. Seguindo aqui, essa foto aqui, esse conjunto de fotos sobre as pontes de madeira é mais para mostrar que você pode ter inclusive pontes de madeira, né? Então uma coisa que a gente às vezes não imagina, né? A gente sempre está acostumado com pontes de concreto ou metálicas, mas hoje a engenharia permite que a gente faça pontes de madeira, né? O que no meio rural não é muita novidade, né? Desde muito tempo a gente tem algumas pontes de madeira, né? A vantagem, sem dúvida nenhuma, é o peso com relação a outros materiais, né? Então, uma ponte bem mais leve, né? Mas a desvantagem é a manutenção. Manutenção constante. Opa, faltou aqui. Então, observem que a madeira, né, o problema dela são com os agentes degradantes, né? Umidade e predadores. Então, sempre a gente vai ter que estar dando manutenção e atenção para isso, né? Porque, obviamente, isso é o que inviabiliza em algumas coisas a utilização da madeira. Notem a estética, né? Que é uma grande vantagem desse material. Bom, encerro aqui com essa última foto, mostrando o potencial estético da madeira e a versatilidade da utilização de madeira. Então, você pode realmente ter grandes construções com esse material, não que seja totalmente de madeira, né? Então, muitas das coisas aqui são encapadas com aquela madeira folheada, né? Porque a gente não tem dimensões tão grandes assim de madeira. Mas o que eu quero mostrar aqui é a estética desse material, tá? Então, realmente as coisas feitas de madeira, elas têm uma estética, têm um ponto alto na estética, né? Que fica uma coisa bem interessante para a gente. Então, um material versátil, que necessita de manutenção constante, mas que tem um ponto alto na sua estética. Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre o grupo das madeiras, um grupo muito importante. Na sequência, então, abriremos um fórum onde vocês poderão tirar dúvidas, fazerem perguntas. E eu recomendo também que vocês consultem a apostila nessa parte para complementar o assunto. Tá certo? Obrigado e até a próxima.